Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 921 blogs diários e minguando até 369 dias, 23 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 921 blogs diários já produzidos. Título: Amagedon Batalha Final, parte 2. Vou produzir 7 partições com 70 blogs diários com esse título. Eu estou na parte 2 do título. Faça essa percepção para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Este é o subtítulo Valor Absoluto, parte 23. Trabalhe esse subtítulo em vossas consciências, muito interessante, para que vocês possam ter ciência sobre aquilo que está sendo dito dentro deste blog diário. Faz o trabalho de conscientização. Eu sempre deixo a abertura do subtítulo na descrição do vídeo para que vocês possam ter praticidade, para que vocês possam voltar no princípio por onde começou este subtítulo e fazer o trabalho de conscientização por completo, certo? Faça isso e faça por você mesmo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs com a formação 3x4. Eu gravo 3, eu faço a expressão livre de 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Também deixo a playlist da YouTube Music, que é a playlist melhor das melhores. Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muito prático. Dedique o seu tempo para que vocês possam estar se conscientizando de tudo que fora dito dentro deste blog diário. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com estes blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, certo? Fortaleça o seu corpo expressivo, certo? Com esse título, com esta playlist O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários. Eu também acrescento no cardio a playlist Melhor das Melhores, representando a evolução do blog diários. Faça esse trabalho de conscientização com essas duas playlists, O Diabo Assediou em Mim e a playlist Melhor das Melhores. E se vocês acharem vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força das suas mãos, um peso por uma medida, e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem
Fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto fica dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz o trabalho de conscientização da abertura junto comigo para que a nossa consciência fique flexionada, certo? Faça esse trabalho e faça por você mesmo. Tudo que fizer, faça para se conscientizar, certo? Para que você possa conectar a sua fonte com Deus e para que você possa acrescentar isso, para que você possa dar isso no fruto, certo? Entenda isso. Vamos lá fazer o trabalho de expressão livre. O trabalho de expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá então fazer o trabalho de expressão livre. Se vocês não viram o blog anterior, vejam, é muito interessante para que você possa fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Os blogs são todo continuado, é interessantíssimo se você fizer o trabalho, desde o primeiro blog, certo, que eu comecei, tudo isso explica muita coisa. Se você estiver fazendo o processo de conscientização dentro do blog diário, vocês não vai ter dúvida de nada. O blog diário ele tem essa ideia de evoluir as suas próprias expressões, certo? Nada que eu digo aqui são coisas que você possa encontrar dentro da sociedade. O blog diário, ele mesmo evolui as suas expressões independentemente sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Não vá na sociedade fazendo comparação sobre aquilo que está sendo dito. Procure se conscientizar sobre aquilo que você é uma fonte. Procure se conectar, certo? A partir do momento que você conecta, você entende que tudo passa a ser relativo e tudo isso aqui que eu estou apresentando dentro do blog diário é apenas uma ideologia. A sua vida é a sua realidade, aquilo que você está conectado com Deus e tudo passa a ser relativo para o seu relacionamento, relativo para a sua forma de frutificar, produtividade, tudo é questão, a ideologia ela só serve para fazer conectar com Deus e fazer percepção da possibilidade daquilo que você possa melhorar no seu fruto, certo? Melhorar o seu relacionamento com a pessoa, certo? Tudo isso o blog diário faz para que vocês fiquem bem, certo? Para que vocês fiquem bem. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. Nem mesmo a ciência de Deus, Cristo, pode pode se materializar, pois todas as ciências são coisas que explicam coisa. A verdade não é a ciência, e sim uma palavra que vivifica a vida. Esta vida não explica a ciência, e sim um canal na vida desta fonte, pois o conhecimento é coisa que explica coisa. Já a vida é alguém que se realiza com a fonte, unificada unificando palavra de Deus e o estado consciente deste corpo. Isto materializa e realiza o corpo de Deus, por palavra da fonte e no canal da vida desta fonte. Existem possibilidade do corpo se realizar fora da fonte, e explicando a realização simples. Esta realização simples vai explicar a realização pessoal, porém, esta possibilidade ela provoca uma guerra por causa da forma de frutificar. E quando representando o ato missionário, o ato realiza com Deus diretamente.
e o mentor de corpo terá mais liberdade na sua expressão e não ficará limitado em um corpo que realiza um só. Isto explica que o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus vai ser um só para este ato missionário, e Deus vai ser um com este corpo manifesto. O poder de criar vai representar o estado consciente da vida e explicando o canal da fonte. E o poder de formar vai dividir as duas ciências de Deus, e glória e a sua criação. A glória da sua formação e tudo vai no poder público, representando a manifestação, ou, se quiser, pode conhecer o fruto compartilhado de Deus. Faça uma percepção que o poder de criar de Deus representa a vida diretamente. O poder de formar representa o corpo diretamente, sendo a forma de frutificar explica o espírito do anticristo, ou seja, a criação do corpo. Tudo isto pode ser bom desde que eu posicione ele no seu lugar e frutificando de uma forma consciente na particularidade da sua postura e movimento dessa postura, e sempre conscientizando que o que é fonte e o que fica parado é fruto comercial da frutificação do corpo, ou seja, o espírito do anticristo. Vamos lá fazer o trabalho de conscientização para que a gente possa compreender deste contexto. Vamos lá, vamos entender desse blog diário para que a gente possa fazer o trabalho de conscientização, fazer essa expressão livre, buscando aquilo que tem dentro da Bíblia significativo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá. Nem mesmo a ciência de Deus, Cristo, pode se materializar. Por que eu digo que é a ciência de Deus? Porque tudo passa a ser uma ideologia. Deus, ele só é espírito, Deus é poder. Ele é espírito e poder de criar. Quando o Cristo vem, ele vem de uma forma ideológica, movendo coisas dentro da sociedade, ou coisas objetivas, planos objetivos, certo? Deus, ele é a fonte. O poder de Deus, ele é a fonte. A criação de Deus já é determinado na fonte. Ele é a fonte, Deus é a fonte. O Cristo são coisas que a gente formamos em um mundo paralelo ideológico para unificar as pessoas, para unificar todos os corpos para Deus, para que Deus venha e traga o juízo. Faça essa percepção, certo? Ou seja, nem mesmo a ciência de Deus, Cristo, pode se materializar, pois todas as ciências são coisas que explicam coisas, certo? Toda a ciência são coisas que explicam coisa. Toda a ciência são coisas que explicam coisa. A verdade não é ciência. Toda verdade não é ciência. Vê que quando eu falo de Cristo, está tudo aqui na expressão, tudo para fora, na forma de frutificar, na forma de frutificar. Este Cristo pode representar uma lei, pode representar uma imagem, pode representar uma ideologia, pode representar qualquer coisa de menos a vida, porque a vida é uma fonte e ela não para. E o Cristo, em determinada situação, ele para. Veja, quando Emanuel morra, tudo para, porque Emanuel morra, para tudo. Então, essa é a ideologia do Cristo, certo? Essa é a ideologia para a unificação, que a gente, Emanuel morra, então tudo para. E aí as pessoas passam a frutificar de uma forma independente de Deus, né? E buscando aquela ideia, a sua imaginação, criando coisa para se ter coisa a qualquer custo, e tudo é artificialmente. Quando você olha para a pessoa, vai parecer uma fonte. Você olha para uma pessoa religiosa, por exemplo, você vai dizer: nossa, que pessoa religiosa, que pessoa de Deus, que pessoa. Mas não, são tudo só gentileza. São tudo gentileza que as pessoas usam de coisas para se ter coisa. Gentileza não é uma conexão com Deus. Não, você ser uma pessoa gentil com as pessoas não é você ter uma conexão com Deus, certo? A realidade, ela nos mostra um contentamento de contentamento com Deus, de realização, certo? De realização. Faça essa percepção, é diferente, certo? Entenda.
Faça isso. Nem mesmo a ciência de Deus, Cristo, pode manifestar, pode materializar, pois todas as ciências são coisas que explicam coisa. A verdade não é uma ciência, e sim uma palavra que vivifica a vida, né? Eu sou relativo. Você vê que quando eu abri esse blog diário, eu tinha dito isso. Não é, sabe, a nossa conexão, tudo aqui é relativo, tá vendo? Olha, eu não sei o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 2 minutos, certo? Eu não sei o meu comportamento daqui a 3 minutos, 4 minutos. Isso explica que tudo é relativo. À medida da forma que eu vou relacionando isso no tempo, eu vou modificando isso. Eu não preciso relacionar a ideologia. Se eu relacionar a ideologia, eu fico tudo no artificial. E eu não vou estar conectado. Eu vou olhar aquilo que eu tenho que relacionar, a forma que eu posso acrescentar. E se é uma coisa de interesse, eu vejo os frutos objetivos, a forma de frutificar. Eu posso dizer sim, posso dizer não para a forma do outro frutificar objetivamente, fruto comercial, sabe? Você negociando uma coisa e outra, mas você entende que tudo isso são relativos, entende? Faça essa percepção. Então, entenda, ó, a verdade não é uma ciência, e sim uma palavra que vivifica a vida. Esta vida explica a ciência, esta vida explica a ciência, esta vida não explica a ciência, né? Eu esqueci, eu pulei uma expressão, né? Como eu tenho dito, eu estou muito longe, sabe, para mim fazer a leitura perto da cama, para ficar olhando perto da cama, né? Para me fazer. Então, às vezes, eu estou tendo dificuldade, às vezes, para mim conectar. Mas tudo bem, vamos lá, ó. Esta vida não explica a ciência, e sim um canal na vida desta fonte, né? Aqui, então, essa vida não explica uma ciência, e sim um canal. Por que a gente falamos de um canal? É onde aonde que está representando, né? Aonde a fonte vai passar, aonde a palavra de Deus vai passar. E como é que você sabe se é de Deus ou não é? Verdade, sinceridade, honestidade, tudo isso é uma ideia da fonte. Isso que vivifica o nosso corpo são a realidade, a palavra, uma medida correta para você entender isso. Na abertura do blog diário, é por isso que é muito interessante a gente fazer a abertura. Eu tenho dito que o corpo ele representa a igualdade. Quando eu falo de igualdade, não é medida, é com coisas natural, são coisas relativas. Eu trago da fonte e dou isso no meu fruto, e quando eu dou isso no meu fruto para alguém, para uma pessoa específica, o meu fruto está unificado com a pessoa, eu vou ver o meu valor na pessoa. A pessoa vai me entender, ela vai ficar feliz quando eu estiver com ela vai fazer questão da minha presença. Tudo isso representa que ela está dando valor a quem eu sou. Entenda isso, ok? Entenda isso, que hoje ganha muita complexidade. Entenda isso. Então, esta vida não explica a ciência, e sim um canal na vida desta fonte, pois o conhecimento é coisa que explica coisa. Conhecimento são coisas que explicam coisa. Eu já tenho explicado isso de diversidade de formas dentro, né, dentro do blog diário, que conhecimento são coisas que explicam coisas, são coisas que estão dentro da sociedade. O Cristo, ele representa essas nossas formas de frutificar, a forma de frutificar dentro da sociedade, que hoje ele vem de uma forma ideológica, certo? Nem sempre a gente precisa de frutificar, fazer a unificação, né? Quando as pessoas tiver tudo compreendido dessa realidade, a gente pode somente acrescentar as pessoas, ou então dar um fruto comercial e, certo, medir as coisas para você não levar prejuízo. Lembrando sempre que quando falando do nosso interior, a gente acrescentamos. Quando falando de coisas que tem dentro da sociedade, são frutos comerciais, você já relaciona interesse, já relaciona medida, certo? Para ver se isso vai valer a pena ou não. Qualquer coisa, todos esses valores comerciais que está dentro da sociedade, elas são para medida, certo? Agora, a minha fonte, ela é uma coisa relativa, ela acrescenta para as pessoas, eu vejo o meu valor nas pessoas, as pessoas do outro lado pode tentar mudar o meu fruto, certo? E começar a medir o meu fruto para trazer isso pelos interesses delas, qualquer coisa, para formar isso de uma coisa objetiva, qualquer coisa, certo? E ela pode acontecer isso, certo? Hoje é muito complexo.
Eu só estou falando assim para que vocês separem, tá? Todas as ideias, toda a crise, ela tem o seu princípio. Se você estiver ouvindo deste blog diário, vocês vão entender a particularidade, vai entender que é assim, ok? Então entenda isso. Então entenda isso, ó. Pois o conhecimento é coisa que se explica coisa. Já a vida é alguém que se realiza com a fonte. A vida é alguém que se realiza com a fonte. E unificando a palavra de Deus e o estado consciente deste corpo, né? O estado consciente desse corpo. Isto materializa e realiza o corpo de Deus por palavra da fonte e no canal da vida desta fonte. Existe formas de você entender, por exemplo, quando a gente falando de você pode se realizar com a vida. Quando você se realiza com a vida, você dá um fruto bom. Quando você se realiza com o corpo, você já torna uma coisa mais objetiva. Quanto mais perto da atmosfera, vamos falar assim, quanto mais perto você está da atmosfera, mais você está causando uma ideia de relacionamento comercial, o mais profundo do nosso interior, mais longe que nós estamos dessa frutificação, da forma de frutificação lá no fundo, que é nosso interior, mais a gente estamos relacionando as nossas intensidades, a nossa vida, nós estamos dando direto isso no fruto. Quando a gente dá diretamente no fruto, ou seja, os nossos corpos expostos, ele traz uma ideia de uma imagem, traz ideia de comércio, traz ideia de objetivo, qualquer coisa, ele traz essa ideia. A nossa vida, o fundamento dela, não, ele não traz essa ideia, certo? Nós temos a nossa forma de nos realizar com a vida e de nos realizar com o corpo, certo? O corpo geralmente ganha essa ideia de objetivo, a vida já não tem mais ideia de objetivo, ela só acrescenta, certo? E quando você dá isso no fruto, o valor dela, que está no fundamento da sua vida, quando você dá isso no fruto e a pessoa receba isso, você vai ver o valor seu na pessoa, certo? Vai ver o seu valor na pessoa. Faça essa percepção. Quando você vê o seu valor na pessoa, significa que os seus frutos estão unificados. É só dessa forma. Eu vejo muito, sabe? As pessoas, eu sou casado, vamos falar só para você entender, eu sou casado com você, você tem que me valorizar, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso para mim, tem que fazer. Não, não tem. Se eu não estiver vendo o meu valor por ela, não adianta ela cobrar isso de mim, sabe? Não adianta cobrar, não adianta cobrar. Eu tenho que estar vendo o meu valor nela. E quando é que eu vejo o meu valor nela? Por exemplo, vamos supor que a minha esposa ela frutifique para mim, certo? Eu vejo o valor dela, eu pego aquele valor, eu unifico o meu fruto com o fruto dela, certo? Então eu não preciso ficar cobrando dela as coisas para eu ter as coisas. Se eu cobro, eu estou comercializando as coisas. Não existe essa ideia, eu tenho que fazer, eu tenho que frutificar e dar isso no fruto. A pessoa, olha, eu gostei, eu vou, e quando ela pega aquele fruto, e quando ela unifica o fruto, eu vejo o meu valor nela e ela vejo o valor em mim. Aí tudo que eu relaciono ela, eu estou satisfeito. Eu lavo uma vasilha, ela vai ficar feliz. Eu faço qualquer coisa, ela vai ficar feliz. Ó, marido, você não tem tanto recurso financeiro, mas mesmo assim eu agrado de você. Eu amo você, sei lá, qualquer coisa. Então, você está vendo o valor, ela está vendo o meu valor e sem relacionar coisas objetivas, sem nada, sabe? Sem fazer essas complexidades, certo? Entenda isso. E tudo começa assim, amor começa assim. Aí, claro que é assim que começa, entenda isso. Ao contrário disso, se você não estiver vendo o valor e a pessoa está exigindo de você algo, significa que você não está dando valor no fruto, você está mudando o fruto, você está medindo esse fruto de uma forma equívoca, não está acrescentando, você está comercializando o seu fruto. Faz essa percepção. Existem várias expressões para que você possa compreender a complexidade, você entender que quando é que a crise está vindo, quando a pessoa está manifestando essa crise, certo? Entenda isso. Entenda isso.
Às vezes você pode relacionar uma importância, por exemplo, sobre o seu corpo, né, a ideia, sei lá, coisas objetivas, não tem problema nenhum, tudo se torna uma liberdade quando você é íntimo, mas você entende que hoje você tem que começar a ver a percepção para que isso não se agrave, vocês entenderem as particularidades de coisa, ambos podem contribuir para que esse fruto fique unificado, para que o seu fruto fica para que o seu valor fica no fruto e que o seu fruto, que você veja o valor no fruto junto com a sua esposa, você veja o seu valor na sua esposa vê o valor em você. Quando vocês fazem isso, significa que os seus frutos estão unificados. Se não estiver vendo valor nenhum no outro, você está relacionando apenas crise, negociando uma coisa e outra dentro da sociedade, qualquer coisa, ok? Existe uma ideia correta, né, da gente entender as particularidades. O blog diário fala de várias coisas. Aqui eu estou demonstrando um princípio, como eu tenho dito na abertura do blog diário. Quando você faz tudo aqui que está sendo dito é uma ideologia. Quando você faz a percepção, você entende que a sua vida é relativa ao seu relacionamento e tudo se torna simples. Aqui eu pego um monte de coisas, diversidade de coisas sobre aquilo que já tem dentro da sociedade e tudo isso se torna ideologia e muito bom para você entender os seus diversidade de relacionamento, para você compreender diversas coisas, entenda isso. E tudo isso fica relacionável desde quando você entende, conecta a Deus no seu íntimo e faz disso uma relatividade e peça um relacionamento unificado à pessoa quem você ama. Existe possibilidade do corpo se realizar fora da fonte, e explicando a realização simples. Existe possibilidade do corpo realizar fora da fonte. Como é que ele se realiza fora da fonte? Com seus planos objetivos mesmo. É a única possibilidade. Olha, eu consegui comprar um carro, certo? Vamos comemorar isso. Vamos fazer qualquer coisa. Ele está realizando fora da fonte. Está realizando fora da fonte. Quando você vai direto para o objetivo, você está realizando fora da fonte, essas coisas objetivas. O corpo ele passa a se realizar com essas coisas. Principalmente na Guerra Fria, as coisas objetivas elas passam a ter mais importância. Faz essa percepção. Na Guerra Fria, as coisas objetivas passam a ser mais importante. As pessoas colocam disso mais, não é que passa a ser, mas as pessoas fazem disso coisas mais importantes. Na Guerra Fria, isso se torna, as coisas objetivas se torna mais importante. Faz isso, faz essa percepção. Existe possibilidade do corpo se realizar fora da fonte, explicando a realização simples. Esta realização simples vai explicar a realização pessoal, né, sozinha, sem unificar a outro corpo. Porém, esta possibilidade ela provoca uma guerra por causa da forma de frutificação. Por que ela provoca uma guerra? Porque tudo vai ser objetivo, tudo vai ser objetivo. Né? Entenda isso. E quando representando o ato missionário, o ato realiza com Deus diretamente, né? Deus diretamente. Você vê que tudo que eu falei aqui são coisas que são ideologia, nada de que possa dizer esta é a minha vida, esta é a minha palavra, esta é a minha vida, nada de que eu digo aqui, tudo formou uma ideologia. Ideologia para quê? Para que todo mundo fique unificado, certo? Eu tenho as minhas formas de realizar, independentemente deste blog diário, e que hoje também eu estou muito conectado a este blog diário, esses planos objetivos de Deus para a unificação, eu também passo a me realizar com isso também, da mesma forma, mas não é a minha realidade, não é a minha real forma daquilo que é a minha intenção. Às vezes eu venho para o blog diário, né, cansado, sei lá, muito. Então, não é a minha forma de realizar. Para mim realizar por completo, eu tenho que fazer a percepção de que isso é 100% acrescentado, que não vai me gerar prejuízo e que eu não preciso calcular nem o prejuízo, nem o benefício, entende? Faça essa percepção. Então, daí você entende que tudo é objetivo, que está tudo relacionando uma coisa e outra, sei lá, faça essa percepção. Entenda isso. Então, faça essa percepção. E quando representando o ato missionário, o ato realiza com Deus diretamente. E o mentor de corpo terá mais liberdade na sua expressão.
e não ficará limitado em um corpo que realiza um só, né? Quando eu estou no plano de Deus, né, eu não fico limitado apenas para mim realizar. Eu também estou aqui me esforçando e tal, começo a dar isso às pessoas, as pessoas também começam a se realizar. É uma coisa ideológica, objetiva? Sim, é uma coisa ideológica, objetiva, mas as pessoas se conectam, elas começam a entrar na realidade, começam a ver como é que Deus formou o Cristo, as possibilidades, tudo veio para a ideologia, como é que Deus unificou, como que Deus é, qual que é a realidade, as coisas relativas do fundamento da vida, o nosso valor absoluto da fonte, são coisas relativas ao meu relacionamento, e um outro, tá vendo? Eu volto para minha casa, saio desse bloco diário, volto para minha casa e relaciono a minha esposa. Isso aí, tranquilo, na intimidade, né, ou seja, eu acrescentei no blog diário para as pessoas se realizou com Deus, agora eu vou, me realizo com minha esposa, com meus filhos, qualquer coisa. Então, não coisas, planos, objetivos, existe particularidade, eu tenho os meus relacionamentos, de independente, né, com e fora desse blog diário, entenda isso. Então, vamos lá, ó. E o mentor de corpo terá mais liberdade na sua expressão. E o mentor de corpo terá mais liberdade na sua expressão. E não ficará limitado em um corpo que realiza um só. Isto explica que, isto explica que o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus vai ser um só para este ato missionário de Deus, né? Vai ser um com este ato manifesto, né? Então, aqui, ó, isto explica que o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus vai ser um só para este ato missionário. E Deus vai ser um com este corpo manifesto, com este corpo manifesto. Então, quando você entende que o poder de criar de Deus, ele tem uma origem espiritual hoje, representando a palavra da vida. A partir do corpo, Deus passou a formar a partir do corpo. Então, nós temos o corpo e a frutificação. Nós temos o corpo e a frutificação. Você entende que o corpo e a frutificação é o que nós relaciona na nossa ideologia, criação do corpo, espírito de anticristo, vem tudo pelo corpo, pelas nossas vistas, pelo aquilo que nós estamos vendo. Faz essa percepção. Já a espiritualidade daquilo que é o fundamento, a fonte, hoje ganhou uma espiritualidade da palavra, da vida, para dar continuidade aqui com esse corpo, mas é a partir do corpo que nós formamos uma guerra fria, os planos, os objetivos, e tudo começa a partir do corpo. Mas você entende, então nós temos aqui dois para formar, para criar, dois elementos para a criação de Deus, explicando a palavra da vida, e dois elementos para a formação de Deus, explicando o corpo e o espírito, e o corpo e a manifestação, o corpo e a manifestação deste corpo. Então, Deus, quando for o ato missionário ele vai ficar completo, ele vai frutificar na formação, na sua consciência interior, se conectando ao seu interior, e quando ele for para a formação também, ele vai ser um com Deus, Deus vai orientar ele tanto na criação como na formação. Então, ele não vai ficar limitado a um corpo emocional. Ele pode relacionar várias coisas, ideologia, coisa pessoal, e nesse tempo é dessa forma, é muito intenso, sabe? Uma coisa e outra, tudo misturado aí, tudo fica junto aí que o reino de Deus está vindo. Então, entenda isso. Então, quando for ato missionário, né, tanto o poder de formar, tanto o poder de criar como o poder de formar vai ser um só, né, entenda isso. O poder de criar vai representar o estado consciente da vida, e explicando o canal da fonte, né? O poder de criar, perfeito, né? Tudo aquilo que eu estava dizendo. Ó, o poder de criar vai representar o estado consciente da vida, explicando o canal da fonte, né? Da onde que passa a fonte, a Deus é a fonte, Deus, essa fonte representa a palavra, essa palavra vivifica a nossa vida, né? E essa vida ela pode ser entendida como um canal aonde que vai sair essa palavra na nossa boca e vai manifestar, e dela manifestar, né, pode ser uma coisa para a formação, pode ser uma coisa da própria criação de Deus, da própria origem de Deus, certo? Quando for da formação, no dia de hoje, por exemplo, que
e tudo vai ficar ideológico, certo? Tudo vai ficar ciência, tudo vai ficar ideológico. Entenda, faça essa percepção. E quando nós falamos da formação de Deus, e no tempo de Guerra Fria, tanto um como o outro vai cair no fruto já negado, tanto a ciência da vida e a ciência tanto a ciência do bem, tanto a ciência do mal vai cair direto no corpo expressivo, certo? Os atos missionários, ele vai ficar flexionado tanto para a criação e tanto também para a formação, certo? E ambos têm as suas formas separadas, certo? Entenda isso. Então, de o poder de criar de Deus vai representar o estado consciente da vida, e explicando o canal da fonte, e o poder de formar vai dividir as duas ciências de Deus, né? A glória da sua criação, né? Deus tem a glória da sua criação e a glória da sua formação, né? A glória da formação é o Cristo, a glória da criação é a própria glória e a glória da formação é o Cristo. E tudo, quando eu falo, deixa eu só explicar, quando eu falo de glória da formação, essa glória é individual. Por que ela é individual? Porque ela vai representar cada corpo em específico. Quando você está sendo glorificado com Cristo, você vai representar um espaço no tempo, na forma de frutificar, na atmosfera mesmo, não é interior. Nada de Cristo entra para dentro, porque de dentro nós temos a origem da criação de Deus, e representando a palavra da vida. A partir do corpo, sim, nós podemos modificar as nossas formas de manifestar, sendo tanto uma origem da criação de Deus, ou então uma ideologia que peça que todo mundo fica unido para que o juiz Deus venha pelaquilo que é a palavra da vida no nosso interior, certo? Então, quando é formação, quando a gente estiver glorificando com Cristo, a gente está representando apenas um espaço no tempo, um espaço, uma exposição, uma forma de frutificação. Tudo que é Cristo, ele vai direto para o poder público, certo? E ele é uma flexão daquilo que é o poder de criar de Deus. Entenda isso. O poder de criar vai representar o estado consciente da vida, e explicando o canal da fonte, o poder de formar vai dividir as duas ciências de Deus, a glória da sua criação e a glória da sua formação, e tudo vai no poder público, perfeito, representando a manifestação, ou se quiser, pode conhecer o fruto compartilhado de Deus. Quando eu falo do fruto compartilhado de Deus, é a ciência do bem e do mal. O que significa essa fruto compartilhado? É você ser flexionado. Você tem acesso às coisas boas, também você tem acesso às coisas ruins. E as coisas boas vai fazer ser questão de percepção daquilo que você vai relacionar a outras pessoas, entendendo que a fonte ela acrescenta, certo? E quando for a ideia compartilhada, já é uma ciência do bem, uma ciência do mal, a ciência da vida, a ciência da morte, certo? E já vai cair direto no poder público. Aí quando é que isso pode se tornar a sua realidade? Quando você entender que você é uma fonte e que você está conectado com Deus, certo? E você vai ser relativo. Você não vai relacionar a pessoa à religião, não vai relacionar as pessoas, você vai ser relativo, né? Vai passando pelo caminho e vai ganhando forma esse seu relacionamento. Não vai ficar parado, porque você é uma fonte, vai ganhando forma. Hoje você relaciona uma pessoa, hoje você relaciona sua mãe, seu pai, aí depois você relaciona um patrão, depois você relaciona um colega da escola e tal. Isso são os seus caminhos, são relativos, certo? Então, se você não é ideológico, você vai ver aquilo que a pessoa está relacionando você e aquilo que você está relacionando a ela, certo? Vai depender da necessidade do seu relacionamento, daquilo que você está relacionando naquele exato momento, naquele momento que você está relacionando a pessoa. Necessidade é coisas objetivas, né? Quando você sente uma necessidade, já coisas já objetiva. Quando a gente falando da fonte, já não tem mais necessidade, certo? Eu dependo de uma sociedade correta, eu tenho necessidade de relacionar pessoas boas, uma coisa ou outra. Tudo isso são coisas objetivas e ideológicas. Faça essa percepção. Faça a percepção que o poder de criar de Deus representa a vida diretamente, perfeito, né? Tudo aquilo que eu estava dizendo, né? E o poder de formar representa o corpo diretamente, perfeito, né? A partir do corpo nós vamos frutificar ou por uma coisa boa, ou por uma coisa ruim, né? Sendo a forma de frutificação, sendo a forma
de frutificação explica o espírito do anticristo. A forma de frutificação explica o espírito de anticristo. Como é que se entende o espírito do anticristo? São tudo aquilo que é a nossa vista. Tudo aquilo que está na minha vista é um espírito de anticristo. Eu posso modificar isso. Esse espírito de anticristo, se você for fazer a percepção, ele é um espaço que está exposto ao sol, que está exposto à sociedade, que está exposto ao seu relacionamento para que você frutifique. Tá vendo? Eu estou falando coisas aqui, eu estou frutificando, tudo frutificando. Tudo que são coisas comerciais, porque eu entendo que é objetivo, são coisas objetivas, porque eu estou fazendo para a unificação, para que todo mundo fique unido. A partir do momento que você conecte com Deus no seu interior, então assim você vai se tornar relativo para o seu relacionamento, relativo para o seu pai, para sua mãe, para o seu patrão, qualquer coisa. Então você conectou essa fonte, então deixa de ser ideologia e passa a ser a sua fonte, passa a ser a sua realidade. Mas o espírito do anticristo, ele representa um espaço na nossas formas de frutificar. E cada um de nós temos esse espaço. É a minha vista que determina o quanto eu alcanço na minha vista, que representa um espaço de minha frutificação. Então, todos nós temos esse espaço. E nem sempre precisa ser, esse espaço precisa ser uma coisa equívoca. Não precisa, meus olhos pode ser bom, a minha forma de frutificar pode ser bom, se eu fizer a percepção correta e tudo fica bem. Mas eu tenho que entender que este espírito de anticristo são coisas que tem dentro da sociedade, são uma forma de frutificar. E não precisa ser uma coisa equívoca, pode ser a verdade na presença do corpo, eu estar sendo glorificado com Deus diretamente, entenda isso, certo? Glorificado com o meu relacionamento, qualquer coisa. Sendo a forma de frutificar explica o espírito do anticristo, ou seja, a criação do corpo. E tudo isto pode ser bom desde que eu posicione ele no seu lugar e frutifique de forma consciente na particularidade da sua postura e o movimento dessa postura, né? Movimento dessa postura. Como é que eu posiciono esse espírito do anticristo, a forma de frutificação? Aqui, ó, na atmosfera, certo? A minha vista representa a minha forma de frutificar. A vista do outro representa a forma que ele frutifica, a forma que ele está vendo, a forma que ele está fazendo percepção. Faça esse trabalho de conscientização, entenda dessa forma, certo? E tudo isso vai ficar bem. Então, entenda que você pode mudar isso, você pode alterar isso, você pode provocar uma crise sobre isso e faça essa percepção. Então, aí vem o espírito do anticristo, certo? Por uma coisa equívoca mesmo, certo? E sempre se conscientizando que o que move é fonte, e o que fica parado é fruto comercial da frutificação do corpo, ou seja, o espírito do anticristo. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Só faça isso realmente se for do seu interesse. Se você viu que isso é interessante para você, você se inscreva neste canal e sinalize o vídeo. Fora disso, não tem necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.